Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui trazendo novamente mais um vídeo no canal nesta sexta-feira, trazendo as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Plihal e Pascoal fazem uma ótima análise dessa vitória do São Paulo contra a equipe do Juventude e já projetando o jogo do final de semana contra a equipe do Fluminense. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Que tem do drible do Ferreirinha muda a trajetória do jogo. Por quê? Porque estava pronto o São Paulo para atacar naquela hora. O São Paulo é o segundo jogo que não toma gol, né? Segundo jogo que não toma gol. Baliza zero. Agora é tudo moderno. É o segundo jogo que não toma gol. Então é o seguinte, o São Paulo jogou uma boa partida. Não foi um time... O São Paulo, com os 11 titulares, contando inclusive com os dois machucados, com os dois, para mim, são diferentes, eles são machucados, né? Porque o Lucas é ótimo Tem jogador. 3 machucados, né? Não se esqueça do Caleri. O Caleri não passava por um bom momento. Sim. Mas o Lucas e o Oscar, diferentemente disso, estavam jogando bem. O Oscar ainda fez 2 partidas horrorosas antes de passar... Deu problema, né? Infelizmente. Antes da contusão, ele não jogou bem. Agora, vou falar para você, o time do São Paulo jogou um pouco melhor, melhorando gradativamente, e isso tem agradado o torcedor. Não é que o São Paulo já é a 7ª maravilha do mundo. Não é o São Paulo do Tele, gente. Muita calma, hein? Mas o São Paulo está ganhando. É evidente. Nos Números e na produtividade. Zé, tinha feito antes da parada do Mundial 12 partidas e ganho 2. Fez agora 4 e ganhou as mesmas 2. Então, mas só deu uma alavancada na classificação. Fugiu daquele... Porque todo mundo quer fugir daquele perigo que é a zona do rebaixamento. O São Paulo já está conseguindo. Isso aí eu acho que tem que esperar mais um pouquinho. Tá nervoso, você tá provocando, Pascoal. Ele fica nervoso, ele fica tenso. Agitado? Fica tenso. Não, Zé, eu tô tentando argumentar que o São Paulo tá jogando bem e o Crespo arrumou uma formação defensiva com os 3 zagueiros e os 2 homens na frente da zaga que estão dando conta. 3 zagueiros, né, Zé? É o melhor esquema do planeta. É o melhor esquema. Pra volante é, né, Zé? Pra você pra nós pra quem joga no meio mais ali. ou menos, porque volante brucutu, o Zé era um ótimo volante, saía pro jogo, mas volante brucutu com 3 zagueiros morre, né, Zé? Tem que correr e tem demais. que jogar. Tem 2 coisas que são difíceis para um volante. Quando não confia no goleiro, porque aí dá carrinho para tudo quanto é lado na frente da zaga ali para evitar o chute. Goleiro que grita muito, não deixa chutar. E quando não confia nos zagueiros. Agora, quando você confia nos seus zagueiros, você fala, não, fica mais tranquilo. Aí você faz o teu trabalho, não fica correndo tanto para trás. Perder uma bola, o cara vai descobrir. O cara vai... O volante pensa muito sobre isso. Né? Pensa primeiro em fazer as coberturas ali, mas quando vem, opa, passou, peraí, agora eu não posso deixar chutar, porque se chutar o goleiro vai entregar. Né? Normalmente a gente pensa assim. Eu já tive algumas experiências. Você falando do teu setor, talvez a mudança mais radical, mais profunda e mais eficaz desse comecinho de Hernan Crespo é no meu campo. Sim. E se a gente pensar que o Alisson só jogou essas últimas 2 partidas porque o Oscar se machucou, ele estava no banco, e o Pablo Maia sim virou reserva, Marcos Antônio e Bobadilha surpreendem muito positivamente, né? Se eu não me engano, Priya, você que tem uma boa memória, antes do Marco Antônio se machucar... Ele estava super bem. Ele estava super bem. Sim. E o meio-campo, eu acho que era com Bobadilha também alguns jogos. Bobadilha é pouco. Sim, bem pouco. Mas Bobadilha viveu um momento de reservão mesmo. Mas, se eu não me engano, ele em algumas partidas, por exemplo, contra o Aliança, não, contra o time argentino, como titular, o Bobadilha até teve aquele problema. Tajeres, né? Tajeres. Na última partida da fase classificatória, se eu não me engano, ele entra no jogo. Sim. Mas mesmo que ele tenha começado, foi exceção. Alisson, sim, mas assim, todas as vezes que o Marco conseguiu ter uma sequência de jogos, ele conseguiu ajeitar esse time do São Paulo. Porque, assim, nós estamos vendo... Marcos Antônio, você disse? Marco Antônio, é isso. Porque você tem um jogador que marca, e é um jogador que faz essa proteção, que dá essa sustentação, e tem um jogador que distribui o jogo. O time do São Paulo, eu concordo com o Pascoal, eu já te falei várias vezes, eu acho o time do São Paulo com o Oscar e com o Lucas um time muito forte, time competitivo. Time que é para brigar ali do meio da tabela para cima, não é para baixo não, é do meio da tabela para cima com Libertadores, possibilidades, porque o Lucas tem uma característica que nenhum outro jogador no Brasil tem. São raros aqui no Brasil. Dribles em velocidade nos espaços curtos. Difícil. Você não tem um cara que pega a bola mesmo com as linhas
bem próximas e sai rabiscando para tentar jogar. Difícil. Você tem o Oscar, que é um cara que, quando bem aproveitado, ele distribui o jogo de forma, né, com a categoria. E isso aí, só lembrando o Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando ganharam, ele jogou centralizado. Primeiro ele jogou um pouquinho aberto pelo lado esquerdo, teve dificuldades. Quando ele foi para o meio, ele deitou e rolou, porque pegava a bola e é só um tapa para lá, tapa para cá e tal. E você tem o Marco Antônio, que para mim faz essa função de forma, não igual você falou aí, que é o Vitinha brasileiro, não é isso. É assim, mas ele faz muito bem essa função, ele dá um dinamismo no jogo. Toca a bola, pega, vira, pega o time adversário desprevenido, porque não dá tempo. Se você consegue fazer uma virada de jogo, normalmente você encontra um contra um. Então eu acho que esse time do São Paulo, ele tem essa dinâmica, e uma coisa que dá para ver, né? Você falou do pum, pá, como é que é? Tum, tá, né? Aquelas coisas todas assim. Mas o time... Piti, piti, pó. Esse, o time com... lembrou os Osmar Santos. Piti, piti, pó, piti, pó, pó, pó. E quando o time ficava tocando a bola, os Osmar Santos faziam isso. Eu estava tentando lembrar, mas... Que alegria. Mas veio na minha cabeça... Você lembrar dos Osmar Santos, pra mim é uma alegria. Mas veio na minha cabeça o Cledi Oliveira, o Cledi narrando também, porque o Cledi faz isso também. E o time do São Paulo, e aí a questão do treinador também, 2 toques. O time do São Paulo está trabalhando com 2 toques e sempre o jogador próximo se apresentando, se projetando, dando opções para quem está no banco. Pode prestar atenção. Ó, pega a bola, o cara que toca a bola passa. Aí quando não consegue já tem o outro passando, já tem outro se apresentando. Isso é fundamental para você ter tranquilidade para jogar, né? São os apoios. Normalmente você tem, com a bola nos pés, a facilidade de encontrar jogadores. E o São Paulo está jogando assim, o São Paulo está fazendo simples. E às vezes para fazer o simples bem feito, dá bom resultado. Você reparou numa coisa, Elton Serra? O São Paulo existia até uma cobrança muito grande do torcedor para que se usasse, no caso o Zubeldia, usasse os meninos. O São Paulo chegou a fazer partidas de Libertadores predominantemente com garotos. Tinha história também do Marinax, do Grego ali, que iria ali... Mas ele já está investindo na base? Não, e o negócio deu uma esfriada, Pascoal. Tá com pinta de que não vai rolar. Segundo amigos, fontes, o conselho não vai aprovar, não. Não, ainda mais nos moldes que a coisa estava sendo discutida. Agora, peraí, meu zagueirão não pode tomar um drible desse no canto, né? Uma canetinha dessa? Não pode. Isso aí é coisa... A caneta é linda, né, Zé? Isso aí, a caneta, o Ferreirinha linda. Foi sensacional. Eu não consegui ver. Mas é coisa de base. É princípio de formação. Você aprende na formação. Você não pode nunca marcar com os pés paralelos. Nunca. Você tem que marcar sempre com um na frente, um atrás. E aí você joga o Ferreirinha para fora do campo. Se ele der o toque, ele você põe o corpo, domina a bola e sai. Isso é coisa básica. O zagueirão ali... Bobeou. Então, voltando. Ontem, o São Paulo jogou com os jogadores mais experientes, mais uma vez. Tem sido assim com o Crespo. Sim. Mesmo nas mudanças, nem nas trocas, os meninos entraram. Ontem o Rodriguinho, que já não é mais exatamente um menino, já está com 21 anos, jovem, mas eu estou falando de jogador de 18 anos. Sim. Ferreirão, o Luca até está machucado agora, o Rian Francisco se lesionou com gravidade, também tem isso, né? E o Alves foi negociado já com o futebol russo, também tem isso. Mas existiam jogadores da base no banco e eles não têm sido aproveitados. O Crespo, claro, levando em consideração a posição do São Paulo ainda na tabela, opta por um time mais cascudão. Sim, e eu acho que ele está correto, né? Porque é nesses momentos que os mais experientes precisam dar resposta. Eu acho que ele trouxe... O Zubeldia até falou isso no Bola da Vez, né? Que gosta de trabalhar com garotos, né? Sim, quando ele veio aqui, ele falou sobre isso, revelar jogadores. E ele estava tentando, talvez num momento de conhecimento maior do elenco do São Paulo, colocar mais jovens em campo. O Crespo está começando um trabalho onde o São Paulo precisa dar retorno imediato, né? Eu acho que a mudança de formação traz algumas consequências positivas, né? Falando de todos aí, para mim tem um cara que é subestimado nesse elenco do São Paulo e que, quando entra, quase sempre dá conta do recado, que é o Sabino. Zagueiro pela esquerda, não me olha assim não, ele é um bom zagueiro. Já me olhou com a cara desconfiada. Sabino, ele deu um pulinho assim, né? Me olhou com a cara desconfiada. Mas fala de novo. Olha pra mim. O Sabino é um bom zagueiro. Olha pra mim, o Sabino é um bom zagueiro. Olha os seus olhos, vai. E ele fez um bom jogo contra o Fez um bom jogo ontem. Porque a proteção... O Sabino faz jogos muito bons. Então, ponto, mas precisa ser mais constante.
Ô, Fabrício, Nesse- você nesse- tem o programa de ontem, Fabrício? Nesse jogo, viu, Zé? A gente Fala falando- Sabino de novo e olha pro Pascoal. O Sabino é um bom zagueiro. Aí, olha agora a reação. Repete, Elton. Pergunta, eu vou esperar pra cortar. Vai lá, Pascoal, vai lá, vai lá. o Vai lá. Sabino- Peraí, que eles vão dobrar a imagem. Agora, vai. O Sabino é subestimado. Ele é um bom zagueiro. Não, eu sou o Plihal, vai. Você pergunta. Plihal, é. Pode você- fazer. você eu quer sou, se eu sou fazer Plihal, por- eu sou o Plihal, vai. Vocês não estão falando do Sabino, mas o Sabino é um bom zagueiro. É exatamente assim. Não me olha assim, não, Plihal. Mas então, o Wendel, ele apareceu mais na frente pela proteção do lado esquerdo. E eu falo de consequências com essa formação, porque é uma proteção para os alas jogarem mais. Acho que o Cédric é até mais defensivo, porque precisa voltar mais para marcar. O Luciano mais adiantado também tem a possibilidade de roubar a bola no campo de ataque, porque é um jogador que tem essa mobilidade para recuperar a bola já na frente. Ele não precisa vir até a linha dos volantes para recuperar e acelerar. Então, acho que aquele próximo do gol ajuda demais. Tem um outro É ali subestimado. que ele tem que jogar. Tem um outro subestimado que ajuda bastante. Coloca enquanto a gente fala do Luciano, os números do Luciano pós parada no Mundial, Acho que Fabrício, para ilustrar. Faz muito sentido isso, porque ele é primeiro em tudo ali, né? Em números ofensivos. Finalizações, chute, finalização no alvo, grandes chances e ação no rival. Tudo ele é o primeiro colocado. E a gente está falando dos números ofensivos, mas se a gente for olhar também as questões defensivas de recuperação de bola, né, de marcar ali e roubar a bola nos zagueiros e nos laterais, ele ajuda bastante. Por conta também de um outro subestimado, e aí eu não sei se o Caleri faria isso, que é o André Silva, que é um jogador que também... Mas o André Silva... Eu acho que a gente tem... O André Silva precisa de companhia. A companhia hoje é o Luciano. Precisa de companhia. Quando ele joga... Ele dialoga bem com o Luciano. Mas ele sozinho na frente foi uma tristeza contra o Flamengo. Mas ali não é Foi uma tristeza. Ali não dá para levar em Não consideração. dominou uma bola, não sustentou um zagueiro, perdeu todas as bolas que ele foi disputar, ele perdeu. Por quê? Porque ele não tinha com quem... Esse aqui passou, vou dar uma casquinha. Entendeu? A bola vem no alto, vou dar uma casquinha que o Luciano vai passar. Pascoal falou aqui no dia seguinte que ele tinha engolido uma tábua de passar A impressão que eu roupa. tive naquele jogo contra o Flamengo é que ele tinha engolido uma tábua de passar roupa. Eu acho que o Caleri Porque a também bola passaria bater, sufoco fugia dele. jogando sozinho na frente. É que o Não, cara é sofrimento. sustenta mais. Né? Mas aí ele... Mas então, eu vou falar pra você, Mas aí de costas ele precisa de alguém para o jogar. Yuri Alberto também não sabe jogar assim. Quando o Yuri Alberto foi colocado nessa posição, ele também não conseguiu jogar. Porque o Yuri Alberto, a jogada do Yuri Alberto é o arranque. É a jogada de arranque, a velocidade, para ele dar um tapa na frente e finalizar. Essa é a jogada do Yuri Alberto. A mesma jogada do Tigrinho. Ele não esquece do Tigrinho. Se o Tigrinho jogar de centroavante... O Tigrinho fez um gol, hein? Um e meio, né? O Vitor Roque jogar de centroavante... Aquele do final de semana, não. O Zé deu meio seu gol, aquele gol do meio do fim de semana. Foi gol ou não foi gol? Pô, valeu, não valeu? A bola entrou? Contra o Atlético Mineiro? É. Para. Entrou. Bumbum do zagueiro. Quanto foi o jogo, Pascoal? Vamos 3 a ouvir 2. um cara que fazia gol a beça. Hernan Crespo. Que classe, hein? Que baita Você centroavante. enfrentou o Crespo na Várias Itália? vezes. É? Várias Jogar vezes. muito, né, Zé? Na Itália. Jogador Na Itália bom. eu joguei Ele várias não era um vezes. centroavante grande, ele não era tão alto, mas ele tinha uma qualidade técnica igual o Zamorano. O Se eu Zamorano não me também é engano, um eu cara joguei técnico. contra Atacava a ele, bola, monstro. contra o Crespo na época no Parma, depois na Lazio. Ele jogou lá, ainda Inter, jogou no Milan. O futebol italiano, ele domina. Pegou frio na Itália. Pegou frio na Itália, mas estava batendo os dentes lá em Caxias do Sul. Ele falou, nossa senhora, que frio que tá aqui. Falou, na sala de coletiva aqui até que tá bom, mas lá Em Caxias fora... é frio. Jesus Maria Cuda. Fala, Crespão da Massa. Sí, as mudanças foram não por mim, sino por os atletas que entraram muito bem. A ideia, nós estávamos chegando, teníamos dificuldades para chegar a André Silva. Então, a gente achou que Ferreirinha podia dar 1 contra 1, criar dificuldades a zagueiros que eram altos. Então, aconteceu isso. As qualidades dos atletas temos. Tentamos uma ideia, a ideia funcionou. Estamos todos contentes disso.
Ô, Pascoal, outro que chegou anteontem no Brasil e tá falando português melhor que o nosso Deus, né? Não, mas esse ele fala, ele já é a segunda temporada deles, é a segunda mas a outra ficou 6 segunda meses. temporada dele. Mas ele é muito aplicado nisso, ele tem muito interesse em falar. Ali, o treinador do Botafogo, por exemplo, né? Esse é recorde, né? É. Começou a aprender em junho. Ele já... Vai por mim, você fala italiano, você fala português. Rápido. E agora, o Crespo, o que ele disse, a ideia de jogo dele qual era? A ideia dele era congestionar o meio-campo, brigar pela bola no meio-campo e tentar a saída de contra-ataque. Isso durante o jogo. Quando ele percebe, já na parte final do jogo, que já tinha feito uma alteração, o Juventude tirou um zagueiro com cartão amarelo e botou outro zagueiro, que entrou no jogo, inclusive, escorregando, né? Parecia que ele estava de patins e não de chuteira. Eu acho um absurdo o atleta profissional de futebol entrar em campo e escorregar. Primeiro, que ele tem um aquecimento dentro do campo. Segundo, ele vai aquecer para jogar, para entrar em campo dentro do campo. Ele não pode entrar e escorregar. Ele não pode escolher a chuteira errada. Não pode achar que é bonitinho jogar de chuteira de trava de borracha quando precisa de trava de alumínio. Joga com trava mista. Tem tantas possibilidades hoje para você usar a chuteira. Você pode usar 2 travas, 4 travas mista. Você pode usar 2 de borracha, 4... Especialista em chuteira. Não é que eu sou especialista em chuteira. Tem hoje, antigamente... As chuteiras são múltiplas. Você pode escolher. Todas vêm com tarraxinha, você só tarraxa. Antigamente você tinha 6, né? E 13 nas de borracha. Normalmente, aí ele começou as pessoas começaram, os jogadores começaram a serrar as de 13 e escolher as travas, porque você pode ajustar de acordo com o tamanho. Então você põe na frente travas mais altas para você ter o arranque, né? E nas últimas 2 atrás para você ter o apoio. E aí depois você vai ajustando. Pascoalzinho, 30 segundos para você arrematar o São Paulo, a gente já vai entrar no Mengão que apresentou o Saul hoje. E o São Paulo domingo é favorito jogando em casa. São Paulo e Flu. São Paulo é favorito. Será que o Flu vai para mais uma derrota? A terceira no Brasileiro? Eu acredito no São Paulo nesse jogo. O Fluminense não me encontra... Terceira não, seria a 4ª no Brasileiro. Quarta no Brasileiro. Já são 4 no total. Jogos seguidos 4 no total. 1 no Mundial e 3 jogando no Maracanã. A não ser que seja algum efeito do Maracanã. Mas sem o John Arias, o Fluminense ainda não conseguiu se acertar. São Paulo também, o Careca também não vai jogar. Não, mas o São Paulo não tem Luciano, o São Paulo não tem o Lucas e não tem o Oscar. Mas eles ainda são do São Paulo. John Arias já era. John Arias não é mais. Então, vai ser difícil de encontrar um jogador igual ele para fazer o que ele fazia no Fluminense. Então eu acho o São Paulo favorito jogando em casa nesse final de semana. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Fluminense. Trazendo aqui a tabela atualizada no momento, podemos ver que o São Paulo está na 12ª colocação com 19 pontos. Já a equipe do Fluminense é a 8ª colocada do campeonato com 20 pontos. Ou seja, confronto direto para o São Paulo vencer e passar o Fluminense na tabela do campeonato. Além disso, vai jogar em casa, no Morumbi provavelmente lotado, incentivando o time para vencer essa partida. Estou trazendo aqui na imagem os últimos 5 jogos da equipe do Fluminense, 3 jogos no Campeonato Brasileiro e teve os 2 jogos no Mundial de Clubes. No Campeonato Brasileiro vem uma sequência negativa de 3 derrotas consecutivas, perdendo para o Cruzeiro, Flamengo e para o Palmeiras. Ou seja, eles estão vivendo uma crise e agora vão vir visitar o São Paulo no Morumbi. O São Paulo, motivado após essa vitória contra a equipe do Juventude, tem tudo para sair com a vitória. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Fluminense. O Fluminense leva vantagem, nos últimos 5 jogos venceu 3 partidas e o São Paulo venceu 2. Enfim, essas foram algumas das informações desse próximo confronto do São Paulo, lembrando que o jogo será domingo às 16 horas no Morumbi. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!